você está planejando uma viagem para os Estados Unidos, é bem provável que o aluguel de um carro esteja aí no seu roteiro. As estradas por lá são excelentes e bem sinalizadas, o que faz com que uma viagem de carro seja uma opção segura, prática, flexível e agradável. Além disso, a qualidade das frotas e os valores para aluguel nos Estados Unidos são uma combinação e tanto, e muitas vezes podem garantir a chance da gente dirigir aquele carrão dos sonhos por um preço até que razoável. Mas fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos, embora seja muito bacana por todas essas razões, vai exigir algum nível de planejamento e atenção. Você sabe como funcionam os pedágios por lá? Será que tem muita opção de estacionamento? Aliás, será que o hotel que você está pensando em reservar tem estacionamento para o seu carro? Você já checou quanto custa essa diária? Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre os principais aspectos que você precisa saber para dirigir com segurança, tranquilidade e economia nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre os documentos necessários, sobre como planejar os seus trajetos, além de dicas sobre pedágios, estacionamento e abastecimento. E claro, tem também aqui algumas dicas espertas para você evitar perrengues e dores de cabeça durante a sua viagem pelas estradas americanas. Bora ver? Eu sou Marina Heimer e esse é o canal do Imagina uma Viagem. Então, para a gente começar, o primeiro tópico que a gente precisa abordar é documentação. Se você está planejando fazer uma viagem de carro pelos Estados Unidos, é fundamental que você saiba quais são os documentos necessários, já que sem eles você pode ter problemas na hora de efetivar o aluguel do carro ou até mesmo na estrada durante a viagem. São basicamente 4 itens que você deve ter na sua pastinha de documentos: a sua CNH válida e o seu passaporte válido, um cartão de crédito internacional liberado para uso no exterior, com limite suficiente para cobrir o valor do aluguel e, caso seja necessário, o calção ali definido pela locadora. E por último, mas não menos importante, a PID, a Permissão Internacional para Dirigir. A PID funciona como uma tradução da sua CNH e pode ser exigida em vários países. Nos Estados Unidos, alguns estados podem exigir esse documento internacional, outros podem não exigir. Não é comum que a PID seja pedida na hora que você vai retirar o carro, tá? Mas em caso de acidente ou problema na estrada, a polícia vai querer ver os seus documentos e se você apresentar só a sua CNH, toda em português, eles podem encrencar. Por isso, mesmo que a PID não seja obrigatória, o ideal é que você tenha esse documento. É muito fácil de emitir, não vale a pena correr um risco de ter um problemão na viagem por causa de uma coisa tão boba. Eu já tenho vídeos aqui no canal que falam sobre o processo de aluguel de carro nos Estados Unidos, bem como sobre a PID e a emissão desse documento. Então, se você ainda tem alguma dúvida, ou se você ainda não tem esse documento, não sabe como tirar, eu recomendo que você assista. Um outro tópico importante que você precisa levar em consideração é o planejamento dos trajetos. E isso é uma coisa que você não só pode, como deve começar a fazer antes da viagem, ainda aqui no Brasil. Primeiro ponto, os trajetos da sua viagem, eles são trajetos longos? Quantas pessoas vão dividir essa direção? Vocês vão pegar a estrada à noite ou vocês preferem dirigir só durante o dia? E pedágio, você tem aí mais ou menos uma estimativa de quanto que vocês vão gastar com isso? Essas são só algumas das perguntas que eu me faço na hora que eu estou estruturando o roteiro e definindo os trajetos das minhas viagens. Aqui em casa somos 2 dividindo a direção e a gente prefere não dirigir à noite. Então, tendo isso em mente, eu tento sempre desenhar os meus roteiros colocando aí um limite de 800 km por dia. Às vezes passa um pouquinho, mas eu tento respeitar esse limite. Então, por exemplo, quando a gente decidiu que a gente queria fazer uma viagem de carro nos Estados Unidos, a gente ia passar por Boston, por Chicago e Nova York, eu vi que esses trajetos eles iam ser longos demais e eu defini paradas estratégicas para dividir esses dias de direção. E isso foi fundamental para estruturar a viagem, para saber quais seriam as nossas bases, quantos dias a gente teria em cada lugar e por aí vai. Um outro ponto que passa por esse planejamento prévio é o pedágio. A primeira coisa é entender como funcionam os pedágios nos destinos que você vai passar. Nos Estados Unidos existem diferentes sistemas de pedágio, mas o que eu posso te dizer
é que existe um movimento para extinguir mesmo as cabines de pagamento manual e manter só a cobrança eletrônica, que é feita ali através das tags ou da placa do carro. Então, de um modo geral, não dá mais para considerar a hipótese de alugar um carro sem tag. O que você precisa saber é quais são as opções de tags que são oferecidas pela locadora que você escolheu alugar e qual delas que você vai escolher, claro. Para te dar um exemplo prático, na nossa última viagem, a nossa locadora tinha duas opções. A primeira delas era um plano ilimitado de uso da tag, com todos os pedágios incluídos, por um valor fixo de $140 por semana. À primeira vista parece interessante, né? A outra opção seria pagar uma taxa de $10 pelo dia de uso da tag, mais o valor total de todos os pedágios pelos quais a gente passasse. Bom, definindo os trajetos com antecedência, eu consegui precisar em quais dias, quais a gente passaria ali por pedágios e quanto a gente pagaria em cada um desses pedágios. E para isso, eu usei um conjunto de Google Maps para pesquisar e definir trajetos e Toll Guru para ter aí as informações dos valores desses pedágios. O resultado foi o seguinte: se a gente tivesse alugado o plano ilimitado, a gente teria pago $280, já que eram 2 semanas de aluguel. Mas a gente optou por não contratar esse plano e ao longo de toda a nossa viagem, a gente passou por estradas pedagiadas só em 3 dias. Foram $30 pela taxa de uso, mais $190 dos pedágios mesmo. Um total de $220, o que dá $60 mais barato do que se a gente tivesse optado pelo plano ilimitado. Essa economia, ela só foi possível porque a gente pesquisou antecipadamente e se planejou. Durante a viagem, claro, a gente vai ali administrando isso e, se necessário, fazendo pequenas alterações, sempre com a ajuda de um aplicativo de GPS, no caso, o Google Maps. É com o Maps que eu confirmo esses trajetos quando a viagem já está de fato acontecendo. Aplicativos assim, seja o Maps, o Waze ou outro da sua preferência, vão permitir que a gente trace as melhores rotas, levando em conta a distância, os pedágios, mas também o trânsito em tempo real. Então eu sempre tinha uma ideia ali do caminho que a gente ia fazer, mas todo dia antes da gente sair com o carro, eu rodava o Maps, comparava a duração dos trajetos com e sem pedágio, e aí avaliava ali na hora se a gente faria alguma mudança. No nosso caso, não rolou nenhuma grande mudança de planos. A gente se programou para usar as estradas pedagiadas em 3 dias e foi durante esses 3 dias que a gente usou mesmo. Mas em alguns casos, pode ser que a diferença de duração do trajeto seja mais relevante, já que as estradas sem pedágio podem ser mais longas e ter mais engarrafamento também. Então é bom ter isso em mente para também não acabar economizando de um lado e gastando mais com combustível do outro. Isso tudo você consegue ir checando pelo Maps antes da viagem. De tempos em tempos, simula os trajetos, vê se tem muita diferença. Isso já vai te dar aí uma base. Um outro uso legal do Maps, e aí já passando para um outro tópico desse vídeo, é no que diz respeito à economia na hora de abastecer o carro. Usando o Maps durante a viagem, você consegue ver os postos que estão no seu trajeto e o preço do combustível em cada um deles. Assim fica fácil a gente conseguir planejar onde parar para abastecer, levando em conta a autonomia que a gente ainda tem e o valor dos postos dentro dessa quilometragem segura. A maior parte das pessoas acaba não se ligando muito nisso e abastecendo o carro no feeling, ali no primeiro posto de beira de estrada que aparece quando a gente acha que está na hora de abastecer. E aí, a não ser que você dê uma sorte danada, se você faz isso, a chance de você abastecer num posto caro é bem alta. Ah, e ainda sobre economia na hora de abastecer. Se a sua viagem passa por vários estados americanos, além de pesquisar o melhor preço na estrada, no seu trajeto, você também pode levar em consideração o preço médio de cada estado, já que a variação pode ser grande. Na nossa última viagem, o estado que tinha o combustível mais caro de todos era Illinois. Sabendo disso, a gente se programou para encher o tanque na estrada ainda em Indiana, logo antes da gente cruzar ali a fronteira para Illinois. E aí a gente só precisou abastecer de novo depois de uns dias, quando a gente já tinha saído de Illinois, ou seja, a gente não abasteceu por lá e conseguiu economizar mais um tanto com essa estratégia. Para verificar os preços dos combustíveis nos Estados Unidos, eu usei o site da Associação Automobilística Americana, que atualiza diariamente o preço médio do combustível em cada estado. Todos os sites e aplicativos que eu estou citando aqui nesse vídeo vão ficar listados na descrição bem aqui embaixo. A gente já vai continuar o nosso papo, mas antes, se você está curtindo esse vídeo, já deixa o seu like, porque ele é muito importante para o canal. Chegou por aqui agora e ainda não conhece o canal do Imagina na Viagem?
Toda semana a gente tem vídeos novos sobre viagens, com dicas, roteiros e inspirações de destinos. Então aproveita para se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos. E se você já é um Imaginer ou uma Imaginer de carteirinha, quando você for viajar usando as dicas aqui do canal, não deixe de marcar o nosso perfil nas suas redes sociais. Eu vou amar saber por onde você anda e acompanhar a sua viagem por lá. E por último, você é fundamental para o crescimento do nosso canal. Então, lembrou de alguém que também ama viajar? Compartilha o Imagina na Viagem com essa pessoa. Então chama todo mundo, bora viajar juntos, porque se a gente descobre lugares incríveis por aqui, imagina na viagem. Definiu em qual posto você vai abastecer? Se essa é a sua primeira vez dirigindo nos Estados Unidos, talvez role aí uma insegurançazinha de leve. Afinal de contas, como é que faz para abastecer por lá igual aqui? Não, não é. Nos postos americanos, você não vai encontrar frentistas e é você que vai fazer todo o processo de abastecimento. Mas é bem fácil, pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. Quase sempre você vai fazer o processo todo ali na bomba mesmo. A primeira coisa que você precisa fazer é inserir o seu cartão. O sistema vai fazer uma pré-autorização nesse cartão e vai liberar para você abastecer. Você vai ver que no vídeo que eu gravei na nossa viagem tem 3 mangueiras na mesma bomba. Cada uma delas com um tipo diferente de gasolina, comum, premium e super premium. Você também vai encontrar bombas com diesel, caso esse seja o combustível do seu carro. Essa informação você pode ver tranquilamente no documento do carro, que geralmente as locadoras deixam no porta-luvas. Enfim, depois que o seu cartão ali autorizar e você selecionar o tipo de gasolina, é só abastecer. Você consegue acompanhar na bomba a quantidade de galões e o valor desse abastecimento. E quando o tanque estiver cheio, a bomba para sozinha. Depois disso, você pode imprimir o comprovante desse abastecimento na bomba mesmo. Mas eu disse que quase sempre você faz tudo na bomba. Isso porque quem prefere pagar em dinheiro vai precisar fazer um processo um pouquinho diferente. Nesse caso, depois de estacionar o seu carro ali do lado da bomba, você precisa ir até a loja de conveniência do posto, informar no caixa o número da bomba que você parou e o valor que você quer abastecer. Você paga e automaticamente aquela bomba vai atualizar lá com esse crédito para você usar. Nesse caso, você vai precisar aí fazer uma continha de quantos galões mais ou menos você precisa colocar no tanque e multiplicar pelo preço do combustível para poder informar ali o valor certinho na loja de conveniência. Então, assim, acaba sendo sempre um pouco mais prático fazer esse processo por conta própria, direto na bomba com o cartão, do que ter que pagar no caixa. As bombas, elas aceitam cartão de crédito, que precisa ser internacional e precisa estar habilitado para uso no exterior. E na maior parte das vezes, elas também vão aceitar cartões de débito das contas internacionais, do tipo Wise, C6, Inter e por aí vai. A gente só teve problema para usar o Wise nos 2 postos durante a nossa viagem. E aí eu acabei tendo que fazer o pagamento no caixa da loja de conveniência mesmo, mas usando o Wise de qualquer forma. O problema para usar o Wise era só na bomba. Sobre estradas, elas costumam ser bem conservadas, bem sinalizadas, com muitas placas de limite de velocidade. As placas de sinalização não são tão diferentes das nossas, então você não deve ter dificuldade de entender e de se situar. Uma única atenção extra que você precisa ter é se a sua viagem passa por lugares em alta altitude ou mais ao norte durante o inverno ou em épocas próximas do inverno, já que as estradas podem estar cobertas de gelo ou de neve. Isso é uma coisa que vai exigir mais cuidado, além do uso de correntes de neve que às vezes podem ser obrigatórias. E mais um tópico importantíssimo para quem vai fazer uma viagem de carro é, claro, estacionamento. O primeiro ponto aqui é onde você vai deixar o seu carro alugado durante a hospedagem, ou seja, onde esse carro vai pernoitar. Em algumas cidades, como Orlando, por exemplo, é muito comum que os hotéis ofereçam estacionamento aos hóspedes, sejam eles pagos ou gratuitos. Mas em muitos outros destinos, e aí eu tô falando principalmente das grandes cidades, nos grandes centros, a quantidade de hotéis com estacionamento próprio vai ser bem reduzida. É o caso de cidades como Chicago, Boston e Nova York, pegando aí os exemplos da nossa última viagem. Quando é assim, além de ser difícil de você encontrar um hotel que tenha estacionamento próprio, quando você encontra, esses estacionamentos não são gratuitos. Muito pelo contrário, eles geralmente são muito
muito caros. Pode pensar aí numa faixa de $50 a diária do estacionamento. O que você pode fazer para economizar um pouco e também expandir a lista de hotéis possíveis é abrir mão dos hotéis com estacionamento próprio e se planejar para deixar o seu carro em garagens públicas pagas. Sites como o iParket e o Spot Hero são bons aliados nessa hora, porque você consegue ver os estacionamentos da cidade, consegue reservar a vaga com antecedência com preço melhor do que o praticado no local. Além disso, quando você estiver buscando pelo seu estacionamento base, é importante que você se atente ao termo privilégio de entrada e saída. Isso pode ou não ser oferecido pelos estacionamentos. E, resumidamente, isso significa que a diária que você vai pagar ali pela vaga é fixa e você pode entrar e sair do estacionamento com seu carro quantas vezes você quiser nesse período. Em estacionamentos sem esse benefício, cada vez que você sai com o carro e depois você volta para o estacionamento, ele começa a contar do zero uma nova tarifa, o que em alguns casos pode significar pagar mais de uma diária de estacionamento no mesmo dia. Estacionamentos em shoppings, centros comerciais e supermercados geralmente são gratuitos, estacionamentos em museus e outras atrações geralmente são pagos. E claro, sempre existe a possibilidade de estacionar na rua usando os parquímetros, ou a versão mais moderna deles, os aplicativos de parquímetro. Basicamente, você vai informar ali a placa do carro, definir de antemão o período de tempo que você vai permanecer na vaga e fazer o pagamento antecipadamente. E no mais, dicas extras super importantes para sua segurança e para evitar perrengues. Sempre tenha uma lista de telefones úteis com você. Vale incluir aí a assistência da locadora, a emergência local e a assistência do seu seguro viagem. E ainda mais importante, tenha internet e um plano de ligações no seu celular. Isso é bacana para qualquer viajante, mas é fundamental para quem viaja de carro. A internet ela vai ser útil para você usar o Maps, para você ver o trânsito em tempo real, para você fugir dos engarrafamentos, vai te ajudar a fazer aquela pesquisa pelos postos de combustível mais baratos, mas também ela vai ser a sua aliada se você precisar pedir ajuda na hora de um perrengue, na hora de uma emergência. E um plano de ligações, idem. A gente já teve um acidente de trânsito durante uma viagem para o exterior e na hora de acionar a assistência da locadora para ir lá socorrer a gente no meio da estrada, eles só aceitavam ligações convencionais. Não dava para ligar via Skype ou não dava para usar o WhatsApp, enfim, nada disso. Então, um pacote de ligações realmente pode te salvar numa situação como essa. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu conto sobre o chip internacional de internet que a gente usou durante a nossa viagem aos Estados Unidos e as nossas impressões sobre esse serviço. Eu recomendo que você assista porque tem inclusive desconto para quem acompanha o Imagina. O link para assistir esse e vários outros vídeos sobre viagens aos Estados Unidos que podem ser úteis aí no seu planejamento, esses links vão ficar na descrição bem aqui embaixo. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que ele seja útil para você. Na semana que vem eu tô de volta com mais papo de viagem. Então um beijo e até a próxima.